Meu irmão, graça e paz na sua vida, você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo aqui no nosso canal, Fé e Teologia. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo nesse ano de 2025. E eu quero, nesse primeiro vídeo, bater um papo com você sobre um assunto muito importante. Esse não é um vídeo de devocional, mas é um vídeo que nós vamos falar um pouco sobre a leitura da Palavra de Deus. As pessoas elas fazem as suas resoluções de início de ano, né? E uma das metas, um dos objetivos que sempre é colocado pela maioria dos cristãos é a pessoa ler a palavra de Deus naquele ano. Ah, quero ler a Bíblia em um ano, ler a Bíblia em 2 anos. E aí se estabelece metas pessoais, tempos de leitura, capítulos que precisam ser lidos em determinado tempo, né? Muitas igrejas fazem isso com o seu rebanho, né? Sugerem ali períodos e cronogramas e por aí vai. Isso é muito bom. Então, assim, se isso funcionar para você, se isso está surtindo efeito para a sua vida, amém. Faça o seu cronograma, siga ali a orientação que está sendo passada. Isso é muito bom. Mas eu quero hoje, nesse vídeo, de forma bem objetiva, trazer para você uma nova forma ou um novo método para você ler a palavra de Deus. E não apenas em um ano, mas para sempre mesmo. Para mim, pessoalmente, e aqui eu estou dando... Perdão. Estou dando um testemunho pessoal. Para mim, o método de leitura da Bíblia que a pessoa faz lá em um ano, divide em capítulo, versículo, tantos capítulos por dia, tantos capítulos por semana, para mim, pessoalmente, esse método nunca foi muito bom. Porque chegava num ponto que eu começava até empolgado a leitura da Bíblia, começava até muito entusiasmado, chegava num ponto que a leitura meio que travava, eu já estava lendo aquilo por obrigação, para cumprir a meta, para cumprir a tarefa, e a leitura bíblica ia se tornando uma coisa meio que maçante, uma meta só a ser cumprida. Era mais ou menos isso que acontecia comigo, né? E então, assim, orando a Deus, o Senhor me deu uma direção sobre como ler a Bíblia de uma forma em que eu possa aproveitar tudo que o texto tem a me oferecer, tudo que o texto sagrado tem a me dizer, e ler o texto sagrado não apenas em um ano, ou 2, ou 3, mas por toda a vida, durante todo o período da sua vida. E eu quero passar esse método para você. Eu não vim aqui com o propósito de inventar a roda, ou de dizer que isso aqui é o melhor método de leitura. Não. Isso é uma coisa muito subjetiva, muito pessoal. Mas eu quero te ajudar nesse processo de leitura bíblica. A Bíblia é um livro que precisa ser lido, relido. A Bíblia, ela não é um livro apenas de um texto literário. Aqui está a revelação de Deus, a revelação escrita de Deus. Deus, ele se revelou a nós através daquilo que está escrito nesse livro, usando escritores que foram inspirados pelo Espírito Santo para nos trazer uma revelação que vem do céu, para nortear a nossa vida e apontar para o caminho da salvação. Então isso aqui é muito sério. E infelizmente a gente vive numa época em que a leitura bíblica ela é tão assim diminuída, ela é tão menosprezada, e uma época em que a proliferação de Bíblias, existe Bíblia de estudo de todo jeito, traduções bíblicas de todos os gostos, mas nunca se leu tão pouco a Bíblia como nos dias de hoje. Agora, que método é esse que pode te ajudar na leitura da Bíblia? É muito simples. Aquilo que eu faço para mim e que tem dado resultado é o seguinte: você vai escolher em um determinado mês, por exemplo, mês de janeiro, você vai começar o ano, você vai escolher pelo menos de 1 a 2 livros da Bíblia para você ler naquele mês. Então você está iniciando janeiro, você vai começar, por exemplo, lendo o Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Ah, o Evangelho de Mateus é muito grande, então pega só o Evangelho de Mateus. E naquele mês, no mês de janeiro, você vai ler todo o Evangelho de Mateus. Só que você não vai apenas ler o Evangelho de Mateus, você vai procurar entender o Evangelho. Você vai procurar entender por que Mateus escreveu aquele evangelho. Você vai procurar entender quais os pontos centrais do evangelho de Mateus, os pontos centrais da biografia de Jesus. Você vai procurar fazer um devocional, uma leitura devocional daquele texto.
Você vai procurar entender o contexto daquela época. Você não vai simplesmente pegar o texto e ler. Mas a proposta desse método é você mergulhar no texto sagrado. A proposta dessa leitura é você mergulhar na palavra de Deus. E não apenas ler para bater uma meta. E não apenas ler para você ganhar um carimbinho de, li a Bíblia. Sou crente mesmo, li a Bíblia toda. Meu irmão, você vai escolher um livro da Bíblia. E você vai mergulhar nesse livro naquele mês. Aí chega fevereiro, você vai para Lucas, ou para Marcos, ou para os outros evangelhos. E quando você chegar em algum livro da Bíblia que for pequeno, algumas cartas de Paulo, 1 João, livros bíblicos que são bem pequenos, você escolhe aí 2 ou 3, até 4, para você ler naquele mês. Mas quando eu digo ler, meu irmão, eu não estou dizendo para você ler para bater uma meta. Eu estou dizendo para você ler para você se alimentar do que a palavra de Deus tem para você. Não é você ler, nossa, eu tenho que ler aqui hoje 3 capítulos, senão não vou conseguir cumprir o cronograma. Não. Hoje, por exemplo, eu vou ler Carta de Tiago, vou ler 1 João, 2 João e 3 João. Esse mês eu vou ler esses livros. Só que eu não vou apenas ler, eu quero entender, eu quero me alimentar, eu vou me cercar de bons materiais, dicionário bíblico, eu vou realmente mergulhar no que a palavra de Deus me revela. Eu vou fazer uma leitura devocional, eu vou fazer uma leitura teológica, eu vou fazer uma leitura que realmente vai me dar conhecimento. Irmãos, como nós vivemos numa geração que está analfabeta de Bíblia, uma geração cristã que está totalmente alienada do conhecimento das coisas de Deus. Isso é muito sério. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai descobrir, constatar isso de forma muito fácil. Como que as pessoas hoje elas estão tão ignorantes em relação da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser lida de forma devocional. A palavra de Deus tem que ser lida como um texto literário, sim. Mas a palavra de Deus ela tem que ser lida também como um manual de fé e prática. E o manual, às vezes, ele vai fugir do seu cronograma. Então eu quero desafiar você para essa leitura. Então, você vai começar lendo a palavra do Senhor no mês de janeiro. Você escolhe um livro. Mês de fevereiro, você vai escolher outro livro. Mês de março, agora eu vou escolher 2, 3 livros pequenos. Só que eu vou ler e mergulhar nesses livros. Ao longo do ano, dos 12 meses do ano, vamos supor que você leu 12 livros. Ou você leu mais, às vezes leu 15 livros da Bíblia, 16 livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Nossa, falta muito ainda para continuar lendo. E você continua no próximo ano. Você escolhe um novo livro. Você escolhe outros textos e vai continuando a sua leitura. E aí se passa mais 12 meses. Nossa, ainda falta para acabar de ler. Você vai continuar fazendo isso. Aí quando você lê a Bíblia toda, do tempo que você levar, você acabou? Não, você volta do início. E você faz a mesma coisa. Eu comecei esse ano lendo Mateus, daqui 3 anos eu terminei de ler a Bíblia, volto para Mateus de novo. E vou mergulhar de novo no que a palavra de Deus quer me dizer. Eu quero propor para você, irmãos, uma leitura da Bíblia que realmente vai fazer você entender o que está escrito aqui. E não apenas para você bater o seu cronograma. E não apenas para você bater como uma meta pessoal. Isso aqui, irmão, não é uma meta. Isso aqui é a revelação de Deus que traz instrução para a sua vida. Isso aqui é Deus falando com você. Agora, se você entende que o cronograma que você faz aí na sua igreja, ou que de alguma forma tem te ajudado, amém, irmão. Continua nele, amém. Agora, se você tem dificuldade nisso, se a leitura tem estado maçante para você, tenta adotar esse método. Durante o ano, você vai escolher, em um mês, de 1 a 2 a 3 livros da Bíblia para você ler, para você entender, para você mergulhar, para você fazer uma leitura devocional, teológica, para você fazer uma leitura contextualizada. E isso vai te dar trabalho, isso vai te exigir, às vezes, um tempo maior. Mas, irmãos, a gente vive num mundo tão acelerado que as coisas acontecem assim, tem que ser para ontem. As coisas para Deus são diferentes. A nossa vida espiritual é um jardim. Um jardim não floresce da noite para o dia. E mesmo depois dele ter florescido, ele precisa ser mantido. Ele precisa ser podado para florescer mais ainda. É a parábola que Jesus disse sobre a videira. Ele é a videira, nós somos os ramos. E ele vai cuidando. Então, você precisa cuidar do jardim.
Um jardim você não cuida dele da noite para o dia. É tempo, é adubar, é regar a planta, é podar, é fazer com que o jardim ganhe vida. A nossa vida espiritual é um jardim diante de Deus. E a leitura bíblica e a compreensão do texto bíblico e você entender que Deus fala com você através desse livro, isso muitas vezes vai demandar tempo, esforço seu. Porque as coisas de Deus são assim. Eu vou ler aqui 3 capítulos, já bati minha meta, amém. Mas o que esses capítulos que você leu da sua meta falaram ao seu coração? O que esse cronograma que você fez mudou na sua percepção da Bíblia, da sua própria vida espiritual? Porque ler a Bíblia em um ano, irmão, qualquer um lê. Agora, mergulhar no texto sagrado e procurar ver a vontade de Deus para a nossa vida, que está nessa revelação, é só quando o Espírito Santo vai nos dando uma sensibilidade maior. E o Espírito Santo vai te auxiliar nessa leitura. Então adota esse método. Se for ser bênção na sua vida, amém. Durante um ano, você vai escolher no mês de 1 a 2 a 3 livros para você ler, estudar. No próximo mês vai para mais um. Um livro maior, estou em Salmos, livro de Salmos. Nossa, livro de Salmos é um livro grande, então naquele mês você só vai ler o livro de Salmos, mas você vai mergulhar em Salmos. Você vai saber o que é um salmo precatório, você vai saber o que é um salmo de gratidão, você vai saber quem são os escritores do livro de Salmo, quem são os autores daqueles salmos ali. Você vai descobrir coisas tremendas, você vai descobrir qual é o maior salmo da Bíblia, qual é o menor salmo da Bíblia. Você vai descobrir coisas que vão enriquecer a sua vida espiritual. E que possamos, nesse ano de 2025, irmãos, que seja um ano da leitura da Bíblia, que seja um ano da gente realmente ler e praticar o que está escrito aqui. E vamos deixar de muita complicação. É simples. Escolhe um livro, escolhe 2 livros nesse mês, leia, medite, estude, compartilhe, cresça, tanto em graça quanto em conhecimento da palavra de Deus. Agora, tá funcionando para você o cronograma? Tá funcionando para você a metodologia que você adotou? Amém. Que o Espírito Santo te abençoe. Agora, se você quiser tentar algo novo, eu te ofereço esse método. Escolhe um livro durante 12 meses. Cada mês você vai ler 1 a 2 a 3 livros. Mas não apenas ler, entender, compartilhar, se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe. Vamos trazer mais vídeos aqui nesse canal. Esse canal ele vai agora manter uma regularidade, se Deus quiser. Nosso propósito é trazer edificação para o povo de Deus. Junto com você, aprender sobre o Senhor e deixar que o Senhor nos use, nos ajude e nos guie na sua presença. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que esse ano seja um ano na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém.